muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Nós estamos aqui para comemorar agradecendo a Deus pelos 700 inscritos do canal. Já faz alguns dias. E a Deus toda a glória, toda a honra. Só agradecendo, Deus Santo, obrigado pelo canal, que tem abençoado vidas. Muitas vezes não tenho noção de como alcança muitas vidas, mas o Senhor tem seus propósitos. Muito obrigado pela vida de cada irmão que acompanha ou que por acaso passa pelo canal. Te louvo e te agradeço pelo seu imenso amor e continua nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Então aqui cá estamos com a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. A editora é Ragnos. Breve, vocês devem ter reparado aqui do lado. A gente faz um do passado para o presente e assiste o que mudou. Mas até lá, ficamos com essa. Vamos abrir juntos, ver o que se passa nesse material. Lembrando, eu gosto muito da Ragnos. Também eu uso muito a Bíblia Nova, Bíblia Viva. Eu já li ela inteira, está até aqui do meu lado. A gente vai comparar a capa. A capa já lembra a outra, lembra do Hernandes Dias Lopes também. Já vamos ver o que tem dentro. Mas antes, vamos pelos símbolos. Não podemos deixar o futuro das crianças ao sabor dos sedutores caminhos que o mundo oferece. Existe algo maior, mais belo e eterno destinado a todas elas. Cabe a nós, através das melhores ferramentas, guiá-las, e essa é a nossa responsabilidade. Pais, professores de escola dominical e líderes de departamento infantil encontrarão na Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, elaborada em parceria com a APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, um instrumento dinâmico, criativo e eficaz para direcionar as crianças a um profundo relacionamento com Deus. Livro sem palavras. Plano de salvação através das cores. Esboços de lições para o ano todo, sem repetições, recursos de ensino, artigos para aperfeiçoamento do professor, estudos simplificados para usar com as crianças, auxílios de estudos, índice por assunto, anotações e rodapés, comentários, pesquisa visual da Bíblia, concordância bíblica, mapas ilustrativos de acordo com as histórias, tabelas e diagramas. Lembrando, a editora Ragnos, Bíblia Luxo Azul. Os símbolos ali, como a gente pode notar, é interessante. 1, 2, 3, são 5 símbolos. Vamos lá. Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, um presente para a data por ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Registro de decisões, a data, o nome e a data. Deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Bom, se fosse só basear aqui no início, já foi bem legal, né? Continua o nome e data, livro sem palavras, comunicando a mensagem da salvação por meio de cores. É o dourado, com detalhe vermelho aqui no meio, né? A parte da cola. Folha grudada, né, pessoal? O black, o preto, a linha passando no meio de novo, destacada, né? Vermelho e verde. E agora sim vamos aos detalhes. As páginas coloridas precedentes formam um livro sem palavras. Para conhecer a história deste livro e saber como utilizá-lo na comunicação da mensagem da salvação para as crianças, veja a página 20 na seção inicial desta Bíblia. Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, Almeida Revista Atualizada, a famosa RA. Abrindo com vocês, Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, Almeida Revista Atualizada, RA, com Escola de Lições Bíblicas e Estudos Simplificados para usar com crianças, índice por assuntos, ensino dos livros da Bíblia às crianças, artigos para o aperfeiçoamento do professor, pesquisa visual da Bíblia, auxílios de estudo, mapas e tabelas especiais, concordância. Ragnos, APEC. Lembrando, a APEC significa Aliança Pró Evangelização das Crianças.
Repetindo, aliança pró-evangelização das crianças. Não vamos esquecer mais. Dedicatória aos que trabalham em silêncio no maior e mais esquecido campo missionário do mundo. Que lindo. Essa dedicatória aqui é sem palavras. Eu vou ler de novo. Dedicatória aos que trabalham em silêncio no maior e mais esquecido campo missionário do mundo. Que você cause impacto poderoso sobre as futuras gerações ao seu redor, em todo o globo. Ensine a evangelizar. Evangelize para ensinar. Eu vou ler de novo. Ensine a evangelizar. Evangelize para ensinar. Índice, Bíblia de recursos para o ministério com crianças. Livro sem palavras. História do livro sem palavras e como usá-lo. Seção introdutória, apresentação, dedicatória e citação. Livros do Antigo e do Novo Testamento, com suas abreviaturas. Bem-vindo à Bíblia de recursos para o ministério com crianças. Características desta Bíblia, páginas de textos da Bíblia. Características desta Bíblia, esboços das lições bíblicas. Características dessa Bíblia, artigos de ensino, tabelas e mapas, abreviaturas. Prefácio ao texto bíblico utilizado na Bíblia de recursos para o ministério com crianças. Índice dos esboços das lições bíblicas. Índice dos recursos de ensino. Colaboradores. Texto bíblico e auxílios ao ensino da Bíblia. Antigo Testamento. Pesquisa visual da Bíblia. Seção de aperfeiçoamento do professor. Novo Testamento, característica das crianças, ensinando doutrinas às crianças, falsas filosofias, a origem da vida na terra, ensinamentos e ilustrações de Cristo, as parábolas de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo, moedas, pesos e medidas, harmonia dos evangelhos, índice remissivo, concordância. Eu estou lendo mais devagar para ficar mais tranquilo para quem está acompanhando aí que não tem assistido em uma velocidade mais rápida. Livros do Antigo e do Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Bem-vindo à Bíblia de recursos para o ministério com crianças. Vamos lá. Há centenas de anos, Jesus repreendeu os discípulos advertindo-os: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. Todavia, no decorrer dos séculos, muitos crentes têm rejeitado os esforços das crianças para se aproximarem do Salvador. Charles Spurgeon, um famoso pregador inglês, escreveu que maravilha será ver nossas crianças firmadas na doutrina da redenção por Cristo. Se forem prevenidas contra os falsos evangelhos desta era perversa, ensinadas a firmar-se na rocha eterna da obra consumada de Cristo, podemos esperar que a próxima geração venha manter a fé e que será melhor do que a de seus pais. Em um esforço para atender a esse desafio e suprir a necessidade de materiais para evangelizar crianças, a Thomas Nelson se uniram para produzir a Children's Ministry Resource Bible, Bíblia de recursos para o ministério com crianças. A Thomas Nelson vem imprimindo a palavra de Deus há mais de 200 anos. Evangelistas e educadores cristãos, Aliança para a Evangelização das Crianças, tem produzido há mais de 50 anos materiais como lições bíblicas visualizadas, cânticos, versículos, para memorizar e muitas outras ferramentas usadas pelos professores e pais para levar as crianças a Cristo e edificá-las espiritualmente. E agora a Aliança para a Evangelização das Crianças e a editora Ragnos oferece essa riqueza de recursos ao leitor de língua portuguesa. Crianças, tá? Em resumo aqui, vamos lá. 104 passagens bíblicas foram detalhadamente esboçadas com objetivos de ensino e aplicações práticas para satisfazer as necessidades da criança de hoje ao interagir com o seu mundo. Esses esboços fáceis de usar podem ser úteis para ensinar as crianças na sala de aula ou em casa. Os auxílios de estudo dos artigos ensinando como ser ou fazer servem para melhorar suas habilidades de comunicação com as crianças. Além disso, o livro Sem Palavras, uma ferramenta evangelística comprovada usada para levar milhares de crianças a Cristo, está incluído no começo desta Bíblia. Ele vai preparar você para começar imediatamente a compartilhar o Evangelho com meninos e meninas. Entre outros aspectos, você vai encontrar nessa Bíblia mais de 60 mil referências nas colunas laterais,
milhares de notas informativas no rodapé, mapas e tabelas, uma concordância completa e pesquisa visual da Bíblia que apresenta uma visão geral de toda a Escritura. A Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças facilitará o estudo e aprendizado. Ela lhe dará maior compreensão das Escrituras, capacitando-o a ensinar princípios cristãos que podem ser usados pelo Espírito Santo para mudar vidas. Você vai se sentir muito mais confiante e capaz ao compartilhar a palavra de Deus no nível da criança. Nosso maior desejo e esperança é que Deus amplie a visão e coloque no coração do seu povo uma preocupação pelas crianças do mundo. Como nunca houve antes, alguns missiologos nos informam que na virada do século e do milênio, 50% da população do mundo era formada por crianças em idade escolar. Se quisermos evangelizar o mundo, devemos evangelizar as crianças. Devemos fazer como nos diz Jeremias: levanta-te, clama de noite pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Nossa esperança é que esta Bíblia venha revolucionar o povo de Deus, por ser outra voz clamando na noite por causa das crianças que vivem à entrada das ruas e ao redor do mundo. Que o Senhor nos ajude a compreender que o nosso maravilhoso Deus é superior a qualquer pintor, escultor ou artista, pois só Ele pode criar uma criança com uma alma imortal. Oramos para que Deus abençoe e use a Bíblia de Recursos para o ministério com crianças, para a sua glória e para a salvação de multidões de crianças no mundo inteiro. Vamos lá. Características desta Bíblia. Exemplos das páginas de texto Bíblia. Nota explanatória. Explica a palavra ou frase no texto. As palavras em letras romanas nas notas de tradução são somente explicações e não traduções da língua original. Agora aqui, linguagem de nota. Nota idiomática na palavra ou frase hebraico, grego, aramaico, que é a base da tradução. Letra e colchetes. Os colchetes identificam uma referência cruzada conceitual ou que identificam uma passagem similar em conceito à passagem referida no texto. Notas. Lança a luz no texto bíblico. Referências cruzadas das lições. Remete o leitor aos artigos relativos e esboços das lições. Letras, com frequência seguida por uma palavra ou frase no referido texto, quando o espaço o permite, indica uma referência cruzada. Tradução equivalente. É um sentido similar para a tradução do texto, ajuda a entender apresentando um sinônimo. Tradução alternativa. É diferente no significado na palavra no texto, mas é justificada pela linguagem original, ou seja, o tradutor empregou uma palavra que melhor representa a ideia original do texto segundo seu critério. Nota textual. Salienta uma ou mais variantes textuais. As fontes das indicações variantes estão identificadas na página. Tradução literal. Apresenta o significado literal da palavra ou frase. Esboços das lições bíblicas. Dentre auxílios de ensino da Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, o ponto principal são os 104 esboços de lições bíblicas completos com as quais você pode ensinar facilmente as crianças. Cada lição bíblica foi preparada para você com cuidado e espírito de oração, enfocando uma verdade central ensinada no decorrer de toda a lição. Cada lição é destinada a produzir mudanças de comportamento à medida que o Espírito Santo trabalha na vida das crianças. 2 tipos principais de lição acham-se intercalados em todo o Antigo e Novo Testamento. Lições evangelísticas, apresentando claramente a mensagem da salvação no nível da criança. Cada uma das 3 aplicações da lição confronta a criança como um ensino básico, identificado por um símbolo especial à margem. A pessoa de Deus, condição da criança como pecadora diante de Deus, solução de Deus para o perdão dos pecados, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Toda a lição evangelística inclui um apelo para dar às crianças a oportunidade de confiar no Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal do pecado. 2.
Lições para o crescimento espiritual destinadas a incutir nas crianças salvas princípios da palavra de Deus que vão ajudá-las a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à medida que o Espírito Santo opera em suas vidas. Cada lição inclui 2 aplicações práticas que ampliam e explicam a verdade central ou ênfase da lição bíblica. Você pode querer modificar os exemplos dados nas aplicações para suprir as necessidades das crianças em sua classe ou grupo. Para promover o aprendizado ativo, faça as crianças discutirem os assuntos apresentados na lição. Os esboços das lições bíblicas oferecem vários auxílios que podem aumentar o impacto causado pelo seu ensino na vida das crianças. Esse é o desenho. Objetivo do professor. O objetivo do professor lhe dá o propósito geral da lição. É a descrição da mudança do comportamento que você, como professor ou pai, deseja que ocorra na vida das suas crianças, visto que Deus nos exorta a ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Os objetivos são expostos em termos do que a criança vai fazer. Esta semana, como resultado do ensino da palavra de Deus, embora seja quase sempre difícil medir se os objetivos ligados à vida espiritual do indivíduo foram alcançados. Você pode designar às crianças certas atividades para ajudá-las a avaliar o progresso delas. Além disso, pode perceber mudanças no pensamento, os sentimentos das crianças, observando-as, conversando com elas e fazendo-lhes perguntas quando ensinar num ambiente de sala de aula. Planeje cuidadosamente todas as outras atividades de aprendizado para reforçar o objetivo da lição bíblica. Verdade central relacionada à criança. A verdade relacionada à criança é a verdade central da lição bíblica, expressa em termos simples no nível da criança. Ela se baseia no objetivo do professor. Introduções. A introdução de cada livro permite que você capte criativamente a atenção de seus ouvintes e enfoque os pensamentos deles na lição bíblica. No final de cada introdução, há uma frase que faz suavemente a transição para o texto bíblico. Notas para o professor. Para sua convivência foram incluídas entre colchetes notas históricas, culturais, outras que o ajudarão a compreender melhor a passagem bíblica. Você pode desejar, às vezes, compartilhar informação das notas do professor com as crianças. Andamento. Os esboços da lição bíblica fornecem uma progressão cronológica dos principais eventos da passagem. Você pode incluir outros fatos históricos a seu critério. Aplicações. As crianças precisam compreender como a escritura está ligada à sua vida diária. Aqui está apagada a letrinha. As aplicações práticas fornecem respostas ao nível da criança para perguntas vitais como: qual o significado da verdade que está sendo ensinada? O que Deus diz sobre este assunto ou problema? Como e onde aplico esta verdade na vida diária? Mensagem da salvação. A salvação é a base do crescimento espiritual e por isso é importante apresentarmos o Evangelho às crianças com simplicidade e clareza nas lições evangelísticas. A mensagem da salvação está contida no esboço da lição, em 3 aplicações interrelacionadas. A pessoa de Deus, é o mesmo desenho lá, tá? Não vou nem repetir então para encurtar. Clímax, cada esboço de lição se dirige para o clímax, o ponto em que o problema da história é resolvido. Se você notar cuidadosamente o clímax, ele vai ajudá-lo a seguir o rumo ao objetivo da lição final. Imediatamente depois do clímax vem o final da história, que dá à criança a oportunidade de reagir às verdades ensinadas. O final inclui a conclusão. Viramos a página. Apelo para a criança não salva e, quando apropriado, um desafio e atividade prática para a criança salva. Que Deus abençoe a vida de vocês. Breve a gente fala mais dela no próximo vídeo. O marcador é igualzinho à Nova Bíblia Viva. Aqui é igualzinho o marcador do Pregação Expositiva, do Hernandes Dias Lopes. E a capa são bem parecidas, não dizer que seria o mesmo material. Um material de confiança, é muito bom. É uma Bíblia mais grossa, mas amanhã estamos de volta. E eu vou queimar essa pontinha aqui e ficamos por aqui. Graça e paz. Lembrando, se possível, deixe um joinha porque é joia. Tá certo? Obrigado mais uma vez a todos inscritos no canal, aos 700 inscritos. Graça e paz. Até breve.